O resumo da semana no programa Dias Andados com Sueli de Melo. Discursos há que precisam de uma análise profunda. Precisam de passar pela academia, ser objeto de estudo. Não pelo conteúdo complexo e filosófico de difícil compreensão, como é o caso dos temas abordados por Immanuel Kant, por exemplo, mas para se perceber o que realmente passa pela cabeça dos que os concebem. Porque, afinal, até o que parece não fazer sentido precisa de ser estudado, compreendido. É o caso dos discursos de João Lourenço, tanto enquanto presidente do MPLA, como enquanto presidente da República. Se ele próprio os escreve, se são escritos, se são revisados ou se ele acha que não precisam, o facto é que dão sempre, impreterivelmente, aso a muita discussão. No lançamento da agenda política do MPLA, o seu presidente, além de outras pérolas a que já nos vem habituando, vociferou que o seu partido fez mais em 50 anos do que o colono em 500. A comparação por si só já é grosseira e despropositada, na medida em que, como historiador, o líder do MPLA tem a obrigação de saber que o colono não cá veio para melhorar as condições dos nativos, mas, salvo melhor alcance racional, para explorá-los a eles e aos seus recursos em benefício próprio. Elementar. Mas a comparação consegue ainda ser mais contraditória, bastando olhar para os vários discursos de João Lourenço, em que não só menospreza o trabalho feito pelo seu antecessor, como sempre faz questão de lhe passar um atestado de incompetência em todas as áreas, tendo sido feito, inclusive, uma separação da era pré- e pós-2017. Em 2022, na campanha eleitoral, chegou mesmo a dizer que no passado muito se falava, mas pouco se fazia. Nem mesmo a arquitetura da paz do outro lhe alivia a língua afiada. E como o peixe morre pela boca, João Lourenço, pela primeira vez, deu a mão à palmatória e reconheceu méritos ao seu pai político. Vá-se lá entender. Mas esta semana não foi só o peixe graúdo a morrer pela boca. Depois de ter ido à LAC anunciar que não haverá cá terceiros mandatos para quem quer que seja, Rui Falcão foi tundado do Departamento de Informação e Propaganda e em seu lugar entra Esteves Hilário. Uma exoneração lida pelo próprio exonerado. A menos que seja reconduzido para um cargo de maior relevância, é só mais uma peça movimentada pelo xadrezista. Ainda no quadro da reestruturação dos órgãos da direção do maioritário, Virgílio de Fontes Pereira também saltou da presidência do grupo parlamentar e entrou para substituir o desconhecido político Rei Júnior. Entretanto, essas movimentações, discursos e artimanhas não impediram que Angola caísse 2 lugares para a posição 115 no ranking internacional sobre o Estado de Direito, que avalia fatores como a restrição dos poderes governamentais, a corrupção, a abertura dos governos ao escrutínio ou o cumprimento de direitos fundamentais. De acordo com o relatório divulgado pela organização World Justice Project, Angola apenas teve nota positiva em um dos 8 critérios avaliados neste relatório, nomeadamente no subindicador que mede se as pessoas estão protegidas dos conflitos armados e do terrorismo. E o pica, bocado de ponto para os que fizeram mais em 50 anos do que os colonos em 500. Essa declaração faz-nos lembrar o Mano João cantado por Proletário.
Yuri da Cunha. Ainda esta semana, para não variar, o Salvador da Pátria foi ao Hospital dos Cajueiros para descobrir que o mesmo precisa de uma intervenção urgente. Isto depois do governador provincial já lá ter passado e verificado as condições precárias em que se trabalha e ter até resultado em exonerações. Também para não variar, os deputados do MPLA negaram-se a discutir na Assembleia Nacional, a pedido do grupo parlamentar da UNITA, um tratamento desigual e parcial dado pelos órgãos de comunicação social públicos aos partidos políticos. Nada de novo. E este é um tema que nos leva à conversa com o jornalista José Gama. Boa tarde, Gama. Muito boa tarde. Vamos mesmo começar com este tema. O MPLA recusou-se, os deputados do MPLA recusaram-se a discutir a alegada desigualdade com que são tratados os partidos políticos na imprensa pública. É um toma lá da cá, pelas vezes que a UNITA não aprova alguma lei ou alguma discussão, ou de facto os deputados do MPLA entendem que não há tratamento desigual? Nós ouvimos as declarações do deputado António Paulo. Ele reconhece que deve haver melhorias no tratamento que os mídias dão aos partidos. Ele entende que o MPLA reconhece que devem melhorar mais. E ele diz que este voto contrário ou a rejeição por parte do MPLA foi o impedimento por parte do Partido do Poder para que a UNITA não usasse este órgão de soberania para outros fins, quer de penalizar necessariamente um órgão do governo. No fundo, o que o MPLA fez é rejeitou ou chumbou esta iniciativa da UNITA, esse voto de protesto, em solidariedade ao governo. Nós vimos a reportagem, de facto, que a TPA fez. Foi uma reportagem que deu mesmo para comparar, porque naquele mesmo dia ocorreram 2 comícios do MPLA e da UNITA com os seus líderes, e do MPLA parecia ter uma cobertura de uma atividade de Estado ou de uma partida de futebol com a TPA, pelo menos, que é o órgão que nós assistimos, deu uma cobertura total, cobriu aquilo em direto, passou reações. Aliás, como tem sido regra, mas no caso, se o próprio exatamente, já o existe essa falha, por que não usar a própria Assembleia Nacional para se discutir sobre o assunto? Sim, mas a Assembleia Nacional é o espaço político, por isso é que os partidos estão ali representados. Se há um órgão ou uma estrutura do Estado que está a funcionar mal, e a Assembleia Nacional tem esse papel de fiscalização. Então, os deputados usaram a Assembleia Nacional, no caso da UNITA, para emitir uma nota de protesto. A UNITA usou o campo certo para fazer isso, que é o Parlamento, onde ela está representada. Portanto, mas é precisamente isso que eu questiono, se o próprio MPLA assume que há esta falha, por que não usar esse espaço político para se discutir o assunto e, enquanto órgão fiscalizador, tratar do assunto? Não, a TPA é nomeada tem um conselho de administração que é nomeado pelo Presidente da República. A TPA depende do Presidente da República, depende do Executivo liderado pelo Presidente João Lourenço. No fundo, o que a bancada parlamentar do MPLA fez é estar em solidariedade com o Presidente. Eles nunca iriam avançar ou votar para uma nota de protesto contra um ato que favoreceu ao seu próprio presidente, mesmo que aquela cobertura da TPA viola com a própria Constituição, que estabelece direitos iguais e tratamento igual aos partidos, aos concorrentes, e o direito à informação que o próprio cidadão tem. Naquele dia, a TPA negou ao cidadão o direito de estar informado sobre o comício que o presidente da UNITA proferiu em Cabinda. Deu apenas ao cidadão o comício do MPLA na pessoa do seu líder. Mas, Gama, acreditas que ainda que se tivesse, que os deputados do MPLA tivessem aceitado discutir, alguma coisa mudaria?
Não mudaria, mas era uma nota de protesto, pelo menos seria uma chamada de atenção à própria TPA para se retratarem. Agora, a não fazerem, a TPA vai continuar a fazer isso, vai continuar a violar a própria Constituição. O que o MPLA fez foi permitiu e deu abertura à TPA de continuar a dar tratamento desigual às forças políticas que não são aliadas ao MPLA ou que não pertencem ou que são opositoras ao MPLA. Vamos então avançar para outro tema. No sábado passado, o MPLA apresentou a agenda política do ano e no seu discurso, João Lourenço afirmou que o MPLA fez mais em 50 anos do que o colono em 500. Consideras ser uma comparação possível? Bom, eu acho que isso é uma tremenda contradição. Vamos lá ver isso ou desconstruir. O MPLA entrou ao poder em 1975. Depois veio a guerra, que houve uma paralisação, um intervalo em 92. Depois a guerra retomou até 2002. Terminou a guerra, mais adiante nós teríamos de ter as eleições e realizamos em 2008. O governo na altura dizia que não podia fazer não podia fazer as eleições logo que terminou a guerra, porque o país estava destruído, tinha que reabilitar, tinha que reconstruir o país. O presidente João Lourenço está a dizer que em 50 anos construíram mais que o português em 500 anos. Se em 75 até 2002 não construíram nada por causa da guerra, isto é a retórica que o próprio partido do poder diz, que não conseguiram fazer nada por causa da guerra e atribui até os seus opositores por terem feito a guerra. Depois vem 2008 a 2017. João Lourenço, quando chega ao poder, disse que o outro não fez nada. Deu a entender que o que contava seria de 2017 para agora, até os dias de hoje, que o que o outro fez não contava, que o país iria recomeçar. Se o país vai recomeçar... No fundo, ele quer dizer que em 6 anos fez mais do que o colono em 500. Mesmo até que a interpretação fosse esta, mas vamos lá ver uma coisa. O presidente foi para as eleições em 2022, apresentou ainda obras, hospitais e alguns empreendimentos que vieram, que são obras ainda do presidente José Eduardo dos Santos. A nova maternidade de Luanda, o Hospital Geral de Cabinda. Há províncias no Zaire que o presidente não apresentou nada. Há províncias nas Lundas, não apresentou nada. Vamos dar aqui um exemplo. Se o presidente diz que fez mais que em 50 anos, o MPLA fez mais que o colono em 500. Vamos dar aqui um exemplo. Cafunfo. Até hoje, não se sabe no mapa e nas leis angolanas se Cafunfo é o quê? Se é comuna, se é município, se é bairro. Não se sabe. O português, quando deixou o Cafunfo, deixou aquilo como uma espécie de setor. E o Cafunfo hoje está assim. O Cafunfo nem sequer tem uma administração local. Quem faz a administração do Cafunfo é a polícia. Só ali 2 estruturas do Estado, que é a esquadra da polícia e um hospital que o próprio colono deixou. Até hoje o MPLA, o governo, não fez nada por Cafunfo. Vimos na época das eleições as pessoas a reclamarem que queriam que pelo menos construíssem uma estrada principal em Cafunfo, que há muito o governo prometeu e não realiza. Está aí o exemplo, Cafunfo. O governo não fez nada, até nem sabe se aqui a sua definição. Por isso é que quando há manifestação em Cafunfo, as pessoas vão se manifestar aonde? Em frente à esquadra da polícia, porque é a esquadra da polícia que funciona como se fosse uma administração. Depois a polícia reage, repele com violência, dizendo que queriam dar golpe de Estado ou invadir as instituições do Estado. Portanto, esse discurso do presidente, para além de contraditório, serve mais para animar, porque até o MPLA, para fazer mais que o colono fez em 500 anos, precisaria mais de 100 ou 200 anos para chegar até os pés do colono, porque tudo que nós estamos a ter aqui ainda é reflexo do colono. Até a língua que nós falamos é do colono. As leis, o nosso Código Penal ainda é do colono. Tudo ainda é do colono.
Nós até hoje não temos um plano para implementação das línguas nacionais no nosso ensino escolar ou para expandir ela. Nem as línguas nacionais hoje fazem parte das línguas oficiais do país. Como é que se fez mais que o colono? O colono, quando chegou, encontrou-nos, nós tínhamos as nossas línguas, nós falávamos as nossas línguas locais. E ele impôs a sua língua. E hoje o governo não tem um plano para reversão, para reverter isso. Ok, não precisamos mais banir a língua portuguesa, mas pelo menos termos as nossas línguas locais como segunda língua, como está a África do Sul e como está o Swahili no Quênia, na Tanzânia, e como tem Moçambique com a língua Xangani, etc. Portanto, o que é que em 50 anos fizeram mais que o colono em 500? Só se for a corrupção, e a desgovernação, e a guerra. Ainda no discurso, João Lourenço disse que não se pode contar apenas com quem tem cartão do MPLA, isto numa altura em que, pelo que se diz, até para ser diretor de escola, diretor do hospital, é preciso estar comprovadamente filiado ao partido. Estará o MPLA preparado e interessado para contar com outras forças, inclusive com pessoas que não se revêem nas políticas do partido? Sueli, o presidente falou isso no início do seu discurso. Mais abaixo, ele está a dizer que vão reatar o departamento de quadros do MPLA para formar os quadros que vão ocupar as pastas de vice-governadores e de administradores e de funcionários. Ele está a dizer, o presidente está a dizer, exatamente, o presidente está a dizer que vamos ter, numa nova administração, a aprovação de um pacote da nova administração do Estado com o surgimento de novas províncias. Com novas províncias. E ele diz também que vamos ter novos municípios. Depois ele dá o exemplo que vai-se precisar de mais vice-governadores, de mais administradores, e ele depois remete para o departamento de quadros do MPLA. Ele aí já está a fazer uma exclusão, está a dizer que estas pastas, ele vai fazer vai criar as novas províncias e vai contar apenas com os quadros do MPLA. O presidente aí está claro. Ele, no início do discurso, fala que não se pode só governar com os quadros do MPLA, mas no fim ele faz ele entra numa outra contradição, dizendo que vai governar só com os do MPLA. Portanto, aqui agora, o critério fica para quem escolher. Quer ficar com o João Lourenço do início do discurso, que diz que vai governar para todos, ou se vai ficar com o João Lourenço, que no meado do discurso diz que estão a preparar estas pastas que vão ser para os quadros do MPLA. Portanto, vimos aqui 2 em 1. Um João Lourenço a contar com os angolanos para governar e, no meio do discurso, no fim, um João Lourenço a contar apenas com os quadros do seu partido para ocuparem cargos depois do surgimento das autarquias. Ou melhor, do surgimento das autarquias até não, das futuras províncias que vão ser criadas. João Lourenço disse ainda que é preciso organizar o partido no sentido de se saber com quem de facto se pode contar. Isto, e passamos já para outro tema, de alguma forma explica as mexidas que foram feitas hoje, nomeadamente em Rui Falcão. Bom, é assim, o MPLA vai ter congresso em 2026 e tudo está a ficar claro que o presidente João Lourenço, já dissemos na outra vez, vai sair da presidência da República, vai ficar no partido a comandar e sem oposição, mas para isso ele vai precisar também de mudar, de alterar o parágrafo ou o artigo dos estatutos do MPLA, que diz que o líder do partido é automaticamente o presidente é o candidato a presidente da República. Ele, como vai para o Congresso, o presidente provavelmente andou a identificar grupos ocorrentes opositoras ao seu pensamento. Vimos o Rui Falcão há dias a dizer que o terceiro mandato do presidente João Lourenço é uma carta fora do baralho. É algo que não vem, que não está nas contas. Logo, este indivíduo está desalinhado com o presidente quanto ao futuro do chefe de Estado João Lourenço. É um dado adquirido.
É um dado adquirido que o João Lourenço... Exatamente, o que nós assistimos aqui é o que o presidente fez, foi um saneamento das correntes opositoras à sua agenda de futuro. Afastou Rui Falcão, colocou Esteves Hilários. Por quê? Porque ele agora vai precisar de debater a questão da alteração dos estatutos do MPLA na praça pública e num campo do direito. E ele coloca-te aqui um porta-voz que é jurista, que é constitucionalista, que é para ver esse debate. Ele tira... Exatamente, por isso é que eu disse, ele está a contar com o Congresso de 2026. Começou a fazer aqui um saneamento, afastando o Falcão e o outro Virgílio de Fontes Pereira. Tira o Virgílio de Fontes de Pereira, porque ele, para ficar o presidente, para ficar na liderança do partido apenas, vai precisar também de fundos, ele vai precisar de estar poderoso economicamente. E como é que ele vai ficar poderoso economicamente? O presidente está a pôr aqui um indivíduo, o Rei Júnior. Quem é o Rei Júnior? Rei Júnior é um dos acionistas do grupo empresarial GFI do MPLA. Ele posto ali na bancada do MPLA um indivíduo que vai ser praticamente o cofre do partido. E o presidente vai precisar disso. Ele põe aqui o homem das leis para discutir as mudanças estatutárias que vão acontecer no Congresso de 2026, provavelmente, e preparou depois a bancada parlamentar com o indivíduo que controla o cofre, o braço financeiro do MPLA. O presidente está aqui a dizer... Essas mexidas estratégicas, como dizes, serão suficientes para manter João Lourenço à frente do MPLA? E, quiçá... Ele começou agora. O ano político, a abertura do ano político. É uma agenda, começou primeiro com a agenda, o presidente tem até 2027. Ele começou aqui com uma agenda que está a traçar o seu futuro político, que é ele querer se manter no MPLA e colocar um presidente fantoche à frente para liderar a presidência da República. Ele vai pôr... Está a circular já nas redes sociais de que Adão de Almeida vai ficar à frente do partido. Adão de Almeida seria esse fantoche? Olha, ele teria... O Adão de Almeida também, se lhe colocassem como presidente da República... o presidente iria ficar na presidência do partido, daria também uma boa coabitação, porque o Adão não iria querer contestar a liderança do partido. Iria ver sempre João Lourenço como um pai, como um mestre, iria sempre obedecer. O presidente, o Adão de Almeida, um outro, à frente da presidência, e João Lourenço aqui no partido a comandar. O que é que dizem os estatutos? Mas o mesmo teria acontecido com José Eduardo dos Santos, que ficaria à frente do partido, mas a certa altura foi também meio que tundado, não é? Sim, com José Eduardo, entre João Lourenço e José Eduardo não deu certo, porque o José Eduardo cometeu um erro, não construiu, não desenvolveu relações da proximidade com João Lourenço. Pelo contrário, aprovou leis que acorrentavam outro, que dizia que o outro, quando chegar ao poder, não mexe nos comandantes da polícia, no chefe das inteligências, no Estado-Maior, no comandante do Estado-Maior, ou chefe de Estado-Maior. Estava a acorrentar o João Lourenço. E João Lourenço viu que, no fundo, queriam-lhe fazer um espantalho muito bem acorrentado e ele entra em ruptura com José Eduardo dos Santos. E estavam a fazer coisas sem conversar com ele. Não criaram aquela aproximação. E ele viu que estava a ser usado de uma forma gritante, que ele não concordava. Preferiu avançar com a ruptura com o presidente José Eduardo dos Santos. Com o futuro presidente que ele vai querer para a presidência da República, se for, por exemplo, um Adão de Almeida, o Adão já está nas saias dele, está a conviver com ele, já há uma relação de intimidade, já há uma relação sentimental, partidária e nacional. Se for mesmo um outro também, e eu ainda acredito que o João Lourenço pode colocar ali um militar, porque o militar não vai querer depois também disputar a liderança do partido. Ele vai arranjar um perfil de alguém que não vai ter ambições
de ter o MPLA nas mãos. E isso quer dizer o quê? Que ele não vai pôr ninguém, um veterano ou mais velho do MPLA, na linha de sucessão presidencial. Vai ter que arranjar alguém ali, alguém com sem ambições praticamente. E se for o Adão ou um outro militar, eu acho que uma bicefalia com ele poderá resultar. Mas também a decisão final não é dele. A decisão final vai ser mesmo do povo. Vai ter de haver ali, o futuro presidente terá de ir para um escrutínio eleitoral para disputar isso e ver se fica ou não o presidente da República. João Lourenço não tem como hábito explicar as exonerações, eu não sei se mesmo acontece dentro do seio do partido, mas depois acaba por gerar algumas especulações, porque vez ou outra são casos em que as pessoas ou disseram ou fizeram coisas que alegadamente são contra o partido, como é agora o caso de Rui Falcão, que está-se a especular que terá sido a entrevista dada lá, em que disse que João Lourenço não vai a um terceiro mandato. Achas que isso de alguma forma pode acabar por gerar aí um conluio de pessoas que supostamente se sentem traídas e que, ou injustiçadas e que depois podem agir contra o João Lourenço? Bom, isto revela uma certa falta de ética política quando se exonera alguém e não avisam as pessoas ficam a saber por outros meios. José Eduardo Santos fazia muito isso, embora que com alguns veteranos ele avisava, e João Lourenço imita e copia a letra que José Eduardo dos Santos fazia. É um delfim, embora que ele tenha entrado em ruptura com seu mestre, mas tudo que ele faz é igual a José Eduardo dos Santos. Agora, isso não é bom porque depois provoca sentimentos, pode causar mágoas. O aconselhável é o presidente passar a conversar com as pessoas e explicar, ou também o próprio público tem o direito de saber, os militantes do MPLA, neste caso, que enfrentaram as exonerações do Falcão e do Virgílio, deveriam ter também o direito de saber. Mas vê lá, convocou-se essa reunião do Comitê do Brio Político. De repente, o presidente apareceu ali com as suas propostas. Aquilo indica que ele não consultou os seus partidários, não consultou ninguém, e vimos ali um Rui Falcão a proferir o discurso da sua própria substituição, via-se pela body language, pela linguagem verbal, que não terá apreciado a forma como terá saído. Provavelmente que ele foi para ali a contar que ainda é o secretário-geral, ou o secretário para a informação, ou o porta-voz, e e termina essa reunião com seu afastamento. Por isso é que eu dizia, o presidente aqui promoveu aqui um saneamento das correntes opositoras à sua agenda para depois de 2026, que é a data que provavelmente poderá ocorrer o Congresso do MPLA. Mas não estará também a criar um esquadrão que depois pode voltar contra ele? Ou a disciplina partidária impede que isso aconteça? Não é, nós temos aqui uma Constituição que produz um presidente muito forte, que tem muitos poderes de castigar, poderes de dar cargo a todos. Então, quando os quadros são exonerados, mesmo que de forma humilhante, depois eles não se rebelam contra o presidente. Eles podem se queixar entre quatro paredes, mas nunca publicamente vêm reclamar, porque eles sentem que ainda precisam do presidente para lhes recompensar com outros cargos, com outras funções, porque são quadros, são dirigentes que estão habituados a viver dentro das seias do partido. No MPLA tem poucos quadros que conseguem sobreviver fora do partido. Um dos poucos que vive e tem brilho fora do partido que nós vimos é o Lopo do Nascimento, talvez também o Carlos Feijó, o Moco. Agora, os outros, quando saem do partido, eles deixam de ser eles. Vamos ver aqui o Rui Falcão. Fora do partido, vai ser um cidadão normal.
o Moco, por isso é que eu dizia, o Lopo é um indivíduo que, dentro como fora do MPLA, ele brilha, ele vai em qualquer sítio para fazer uma abordagem, é merecedor das atenções. Os outros não, porque não conseguiram construir uma imagem ou se desenvolver de forma nacional. Agarraram-se muito à ideologia partidária. E depois, quando saem, ficam assim. Eles já não, para eles, quando saem dos cargos, é como se estivessem a morrer politicamente. Mas há pouco dizias que talvez essas declarações de Rui Falcão tivessem feito o João Lourenço olhar para ele como uma figura opositora. Tu olhas para Rui Falcão desta forma? Sim, quando digo opositor, o presidente tem uma agenda. A agenda do presidente, como já dizíamos, é manter-se na presidência do partido para controlar o país depois de Mas Rui 2027. Falcão disse que internamente não se fala sobre isso. Se não se fala sobre isso e a Constituição não permite que haja um terceiro mandato, ele não disse nada de outro mundo. Exatamente. A cultura do MPLA é dizer, não, nós ainda... O que ele deveria fazer é dizer, olha, nós ainda vamos discutir isso dentro do partido, se violamos ou não as regras, isso depende do partido, não depende do presidente. O Rui Falcão, logo que lhe colocam essa questão, ele mata a partida. Ele ouve-se o discurso dele, a linguagem dele, que ele é contra um terceiro mandato. Então, sendo contra um terceiro mandato, e o presidente vai querer, já dissemos da outra vez, o presidente quer um terceiro mandato, mas não tem condições. Então, a via que ele encontra para controlar ou governar na sombra é ficar no partido. E o Rui Falcão não está com um discurso que pode lhe defender nesta fórmula ou nesta agenda do presidente mandar o país ou o Estado angolano por via da cadeira máxima do MPLA. Daí que vai buscar Esteves Hilário, que vai dar um tratamento jurídico nas suas intervenções e vai poder defender o presidente nesta meta que ele quer. Depois, é um jovem. Os jovens é um jovem que está em ascensão. É um jovem que tem um pai que foi deputado da UNITA. É um jovem que esteve com a UNITA no IGE, quando a UNITA governava ou tinha aquela região ocupada. O Esteves Hilários, na condição em que ele está, né, sendo um outsider do MPLA, ele até 2015, quando houve o caso do 15+2, víamos ele a falar na televisão, a comentar sobre o caso dos 15+2, e ele apresentava-se como um independente. Ele agora entrou para o MPLA, fica o responsável ou o porta-voz do MPLA, ele agora vai ter que mostrar que o facto de ter um pai que foi da UNITA, ele não tem nada a ver com a UNITA. Então vai ter que ter um discurso ainda de hostilização à UNITA. É um indivíduo que, vejamos, vai conseguir defender o presidente. Vai. Acreditas que ele tem esse perfil, vai assumir bem esse papel? A questão não é o perfil, é a condição em que ele está. Como eu dizia, ele tem um pai que foi deputado da UNITA na legislatura de 92. Então, ele vai ter que adotar um discurso para não ser desconfiado que também seja pró-UNITA, tendo em conta também que ele como acadêmico no passado, quando não estava nos partidos, escreveu um livro com a Mihaela Weba, em que os dois são coautores, que é deputada da UNITA. Então, ele vai ter que provar que não tem nada a ver com a UNITA, então vai adotar um discurso de hostilização ao maior partido na oposição. Ele está nessas condições. Nesse aspecto, o presidente conseguiu buscar alguém com o perfil que vai poder defender depois. É um jurista, foi advogado, é um homem das leis, vai saber passar a mensagem do presidente nos termos do direito. Embora que, quando se nomeia um porta-voz para uma organização, conforme o MPLA, que tem cerca de 60 e tal anos, deve-se nomear alguém que tenha ideologia partidária, que conhece os estatutos, que conhece a história do MPLA. O porta-voz é isso, mas não é o caso dos Esteves.
Não, Esteves Hilários nem tem 10 anos ainda de militância no MPLA. Entrou agora. Está dentro do MPLA, mas não está dentro da ideologia do MPLA. Houve o discurso dele, do Esteves Hilário, tem um discurso acadêmico, não é discurso que o indivíduo... Há pessoas no MPLA, ele basta falar, a pessoa consegue identificar, este é do MPLA. Se nós olharmos, ouvirmos o Nuno Carnaval e o Raul Lima, consegue-se perceber, este é do MPLA. Usa o termo camarada, termos internos. Quando se ouve Esteves Hilário, Joanas Tomás, não se consegue identificar que são do MPLA. Joana Tomás ainda diz o partido do MPLA. Quem é do MPLA não usa esta terminologia, o partido do MPLA. Diz o partido. Joana Tomás trata as pessoas, não trata por camaradas. Portanto, são... Pronto, mas é a lógica que o presidente João Lourenço adotou de trazer outsiders do MPLA para servirem o partido, ou melhor, para servirem dentro nas estruturas do partido. 18 horas e 18 minutos, já estamos à conversa com o José Gama, ele que é jornalista e é analista também. Estamos aqui no programa Dias Andados, que vai ao ar todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Podemos ser acompanhados pelo Facebook e também pelo YouTube. Mudamos de tema. Angola deixou 2 posições no ranking sobre o Estado de Direito. Nota positiva teve só em questões de ordem e segurança. Alguma novidade para ti? Angola, a Transparência Internacional deu uma nota favorável em Angola, mas isso não quer dizer que Angola saiu do mapa, do quadro, do mapa da corrupção. Ela continua, mas como é que essa organização avalia a percepção da corrupção dos países? Tem a ver com as leis, a legislatura, os tribunais, tem a ver com as estruturas que o governo ou o Estado está a criar para combater ou se prevenir da corrupção. E Angola tem estruturas agora, temos ali dentro da PGR, tem estruturas que estão a trabalhar para evitar a corrupção, e isto dá uma nota positiva a Angola. Angola tem estado a levar pela primeira vez altos dirigentes para o Banco dos Réus, para os tribunais, por crimes ou por práticas de corrupção. Então, isto ajuda para que este organismo dê uma nota positiva para Angola. Ela subiu, os pontos que ela subiu, mas precisa ainda de melhorar, porque nós ainda temos aqui, nós tínhamos aqui a corrupção que estava no poder político, que era no governo, temos aqui a corrupção agora que passou para o poder judicial. Hoje a corrupção, hoje pela primeira vez, temos a corrupção nos tribunais, temos um presidente de um Tribunal Supremo, que é o principal do país, que está a ser investigado por corrupção. Nós ainda temos contratos públicos, ou melhor, contratos para as obras que ainda estão a ser por via de adjudicação direta. Isto o quê? O que é que isso quer dizer? Está aprovado que a fonte de corrupção em África, ou mesmo no país, ou em todo o mundo, está nos contratos públicos. Quando faz contratos públicos sem concurso público, isso dá aso à corrupção. Isso é sinônimo de ausência de transparência. A falta de transparência, falta de fiscalização é que promove e dá aso à corrupção. Então, Angola ainda não melhorou neste campo. Portanto, continuamos a ter corrupção e está-se a combater apenas corrupção até 2017. Precisamos agora também de combater a corrupção que tem acontecido no governo do presidente João Lourenço. Deixar a corrupção do passado, do consulado do Zé Eduardo, para passarmos agora a pegar na corrupção da atual governação. E também o que Angola precisa nesse momento é um programa de transparência. A Angola precisa de um programa que lhe ajude a se prevenir da corrupção e não necessariamente combater. Combater e se prevenir são coisas diferentes. Combater é deixar que ela aconteça e depois vamos combater. Agora, se prevenir é cortar o mal pela raiz. É como o HIV. O HIV, quando estamos a combater,
quer dizer que ele está a crescer e vamos a combater o vírus. Não. O HIV combate-se com a prevenção. Devemos nos prevenir. É como também está a malária. A malária deve ser prevenida. Olha o Cabo Verde. Cabo Verde foi há poucos dias, extinguiu, acabou, foi declarado como tendo extinto os casos a malária. Por quê? Porque ele tem adotou medidas de prevenção. Ele, nesse momento, já não precisa de combater malária, pode-se prevenir. Então, para a corrupção, a mesma coisa. Angola deve criar programas de prevenção. Ela deve ter um programa de transparência e boa governação. E dentro da boa governação, ou da transparência, a transparência já envolve contratos ou uma contratação, concursos públicos. Com concursos públicos sinceros, tu põe fim às práticas ou os indícios de corrupção. É isso que Angola precisa, se prevenir da corrupção. Fazias aqui uma análise sobre o índice de percepção de corrupção. Entretanto, esta semana saiu mais um ranking em que fala sobre o Estado de Direito, que avalia fatores como a restrição dos poderes governamentais, a corrupção também, a abertura dos governos ao escrutínio ou o cumprimento de direitos fundamentais. Neste ranking, Angola desceu 2 posições. Bom, Angola, no papel, é um Estado de direito e democrático. Angola esteve durante algum tempo, em guerra. Nós assinamos vários acordos de paz. A percepção que o governo tem é que o acordo de paz é para acabar com a guerra. Os acordos de paz não foram só para acabar com a guerra, foi para mudar o sistema de regime, para passarmos para um Estado de direito e democrático. Quando Jonas Savimbi fez a guerra que culminou com os acordos de Bicesse, o acordo foi para passarmos a ter um sistema multipartidário. E dentro do sistema multipartidário há o Estado de Direito e democrático. Até hoje, nós temos dificuldades em implementar o Estado de Direito e democrático. Vimos aqui há dias, conversamos essa conversa, a dar o exemplo do tratamento desigual que o MPLA ou a TPA deu ao comício do MPLA com o da UNITA. Fizemos aqui a comparação. Isto o quê? Isso viola a Constituição, isso viola as regras do Estado de Direito e Democrático. Mostra que não há pluralismo. Nós ainda não temos espaços de abertura. Nós ainda temos uma lei que produz preso político por alegado insulto ao presidente. Quando tu prendes alguém alegando que insultou o presidente, alguém que é presa por delito de opinião, isto produz automaticamente um preso político. Então, num Estado de Direito Democrático, não deve haver preso político. Na lei não está a expressão preso político, mas essa lei dos tais insultos produz preso político. Nós precisamos de reformar as nossas leis e acabar com essas leis de alegados insultos ao presidente. Nós ainda temos aqui problemas de pluralismo de ideias. Não há... Vimos aqui, em tempos houve um congresso de quadros em Luanda para debater questões de direito. E alguns dirigentes que estavam ali a participar foram penalizados, foram reformados compulsivamente da estrutura do Estado. Portanto, nós ainda, em termos de direito, estamos muito... ainda continuamos atrasados. Nós deveríamos ter aqui um poder... deveríamos ter todos os poderes estabelecidos. O executivo, o judicial, mas ainda temos um judicial que recebe ordens do poder político. Temos aqui o Parlamento, que recebe ordens, que é o poder legislativo, do poder político. Vimos aqui, aliás, está aqui o exemplo desta moção que o MPLA rejeitou da UNITA. O próprio MPLA usou o Parlamento para banir a iniciativa da UNITA de emitir aquele documento de condenação à comunicação social. Nós ainda temos um Parlamento que, indiretamente, o presidente ainda manda por via da bancada parlamentar, porque o presidente é um presidente partidário, ele é chefe de um partido. E sendo chefe de um partido, nos estatutos do MPLA, os órgãos que fazem parte do partido é a bancada parlamentar. Vimos hoje mesmo o presidente não alterou a bancada parlamentar, nomeando o novo chefe.
Quer dizer que ele, quando nomeia um novo líder da bancada parlamentar, aquele líder deve obediência a ele. Ele tirou um por alegadamente falta de confiança política. Ele colocou um outro da sua confiança, alguém que ele já conhece há muito tempo. Quer dizer que ele manda também, também no Parlamento, por via da bancada parlamentar. Nós deveríamos ter um presidente apartidário. Ele pode se fazer eleger por via do partido ou de um partido, mas quando chegasse à cadeira máxima, deveria suspender a sua militância. Por isso é que nós precisamos de uma revisão constitucional para devolver o modelo antigo de eleições separadas, o presidente de um lado e o partido do outro lado. Portanto, em termos de direito, Angola ainda tem muito por avançar. Este índice avalia 142 países, Angola está na posição 115, caiu agora 2 posições. Com os acontecimentos dos últimos anos, penso que este ranking é feito anualmente, mas do ano passado para cá os acontecimentos justificam que tenha caído apenas 2 posições ou teria caído ainda mais? Esses organismos avaliam também pelo algum esforço que as autoridades fazem para algumas melhorias. Em Angola tem uma Constituição, ela pode ter problemas, tem uma Constituição que em termos dos direitos fundamentais, das liberdades, de algumas garantias, ela é boa, mas é uma Constituição que te produz um presidente que é irresponsável dos seus atos. Numa democracia tem de haver fiscalização, tem de haver responsabilidade política. Como é que vais ter um presidente que não é responsável politicamente dos seus atos? Isso não é democracia. Portanto, Angola vai continuar a estar nesses rankings por esses déficits. Nós precisamos de alterar a Constituição para termos um presidente que responde pelos seus atos. Senão, o que é que acontece? Amanhã o presidente dá ordens que violam as leis, a Constituição. Por quê? Porque ele sabe que não vai ser responsabilizado, embora o MPLA pode dizer não, que há uma lei que pode destituir o presidente. Pelo contrário, nós tivemos aqui uma iniciativa de destituição do presidente. O que é que ela aprovou? Ela aprovou que enquanto o presidente que está no poder ter o seu partido também no poder, a governar e a controlar o parlamento, vai ser quase impossível ele ser destituído do cargo. Isto até provoca, dando-nos aqui uma outra mensagem perigosa. Amanhã, temos aqui um presidente a governar, por mais erro ou asneiras que ele esteja a cometer, amanhã os militares vão perceber que, por via legal, não se pode destituir o presidente porque o partido dele é que controla, vão por vias ilegais para um dia o destituírem. Essa Constituição, ou melhor, a forma como ela está é muito perigosa. E este debate que nós tivemos em tempos sobre a destituição do presidente veio nos mostrar isso, que amanhã grupos de militares que sentirem que o presidente está a se defraudar e a se demitir das suas responsabilidades, podem ir por outras vias para o destituírem, porque essa Constituição, conforme está, e o sistema político faz com que as pessoas percam esperanças na forma de destituição do presidente. Se provou que é quase impossível destituir o presidente mesmo pela via do parlamento. E estamos a assistir aqui o que está acontecendo nos países africanos. Por que os presidentes são destituídos pelas vias militares? Por quê? Porque defraudam e violam as regras e a Constituição. Não é isso que nós desejamos para Angola, mas é um alerta que se faz, que não se deve ignorar. Por mais que não gostemos dos golpes de Estado, ninguém gosta, ninguém quer, porque isto atrasa o país. Mas este debate da destituição do presidente deixou-nos esse recado, que é muito perigoso amanhã para os militares. Amanhã como é que vão dizer ao militar, olha, vocês não querem esse comandante em chefe, ok, esperem que os deputados o tirem por via do Parlamento. Ele vai dizer, não, por via do Parlamento é impossível, eu vou pelas minhas medidas ativas. Muito bem, José Gama, com este alerta colocamos então um ponto final a mais uma análise da semana. Agradecemos mais uma vez a tua participação. Até à próxima.
Obrigado.